E aí, pessoinhas do bem, hoje nossa aula vai tratar de um assunto muito contemporâneo, muito recente, chamado de ética contemporânea. Roda a vinheta! Sabe se o Giba tá namorando? Hoje a nossa aula é sobre ética contemporânea. A gente vai conversar um pouquinho sobre os autores e os temas que fazem parte do nosso dia a dia. Questões como, por exemplo, o direito dos animais. Isso é um tema que agora na filosofia e na sociologia se discute muito. E a gente vai discutir também algumas coisas associadas à superação, principalmente o direito da escolha, e nós vamos falar de dois autores muito legais. Tu já ouviu falar de Nietzsche? Tu já ouviu falar de Sartre? Pois então, essa é um pouco da nossa conversa de hoje. A palavra contemporâneo, ela diz respeito ao nosso dia a dia, meus amores. Tudo aquilo que está acontecendo agora, recentemente. Ultimamente se fala muito que a ética e a moral ou ficam reservadas à política, ou ficam reservadas à discussão sobre o meio ambiente, ou ficam reservadas dentro de grupos específicos dentro da sociedade. A filosofia mostra o contrário disso. A filosofia mostra que no período contemporâneo, a ideia do sujeito, a ideia do indivíduo, a ideia da autonomia e da escolha fazem parte das nossas discussões. É aí que entram filósofos como Nietzsche, Sartre, que vão trazer esses temas muito fortes dentro da sua filosofia. Eu já falei isso para vocês em alguma dessas nossas aulas anteriores. Não sei se vocês estão lembrados. Não. Mas cada um de nós tem uma predileção, né? Cada um de nós tem uma escolha por um autor ou por outro autor que a gente mais gosta. Sabes que o Nietzsche é um autor muito famoso na filosofia, muito famoso. Dizem alguns estudiosos que tudo que trata sobre o Nietzsche vende. Se a gente botar Nietzsche numa caneca, vai vender. Se a gente botar Nietzsche numa cueca, vai vender. As pessoas consomem muito tudo que está associado ao nome do Nietzsche, mesmo que as pessoas não tenham muito conhecimento do que realmente esse cara significou para a história da filosofia. O Nietzsche é um autor que marcou o século XIX. Dizem alguns autores que não houve século XIX sem esse cara. E toda a vida do Nietzsche foi marcada por uma influência cristã muito marcante. Algumas pessoas até dizem se isso foi positivo ou se isso foi negativo. É dele uma das mais famosas frases da filosofia. Deus está morto. Quando a gente escuta essa frase, ainda mais se nós viemos de uma educação cristã, isso não mexe com a gente? Isso não te revolta de certa maneira? Será que esse cara é ateu? Yes! Quando Nietzsche diz que Deus está morto, queridão, não significa dizer se Deus existe ou não existe. Significa dizer que ele simplesmente não interfere na tua vida. E que tu pode ser um homem ou uma mulher autônoma, capaz de pensar racionalmente e deliberar sobre os teus atos, ser feliz, sem o julgo de um Deus que te olha e que te condena. Por isso, que quando a gente começa a estudar as teorias que envolvem o nome do Nietzsche, eu quero que tu tome muito cuidado com duas coisas. Existe uma moral do escravo e existe uma moral de senhor. Cada uma delas pode te incomodar na hora da prova do Enem. Essa referência à moral do escravo, ela não tem a ver com a escravidão do Brasil que o Bussunda falou na aula de história, mas tem a ver com a ideia de um escravo que sofre,
que se coloca numa postura de negação da própria condição humana. Como que uma pessoa pode ser feliz, queridão, negando a sua condição? Como que uma pessoa pode ser feliz negando aquilo que lhe dá prazer? E é isso que o Nietzsche se pergunta, se questiona. Será que existe virtude no sofrimento? A resposta é não. Porque quem ensinou para a filosofia que o virtuoso é quem sofre, é quem se coloca numa condição de negação, foi o cristianismo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os cativos, porque serão libertos. Essas ideias de bem-aventuranças faz parte da moral cristã. E na teoria nietzschiana, isso não condiz à ideia de virtude. O homem que sofre nega sua condição e não pode ser feliz. E agora tu pode parar e me perguntar o seguinte: ô Gordo, mas então quem é o homem virtuoso para Nietzsche? O virtuoso para Nietzsche é o super-homem. Não, pelo amor de Deus, não é esse super-homem, Vini. Virtuoso é aquele super-homem que é capaz de superar a própria condição humana. É aquele que não nega os seus prazeres. É aquele que não se coloca numa condição de moral de escravo, mas busca uma moral de senhor. Aquele indivíduo que aceita a condição humana. Aquele indivíduo que entende que a dor, o sofrimento, eles são parte da vida humana e que tudo na nossa existência é apenas um eterno retorno. Agora eu quero falar contigo, queridão. Tu já parou para perceber que quando o sofrimento e as dificuldades, eles aparecem na vida da gente, parece que a gente não tem força ou coragem de superá-las? Nietzsche nos diz que nem a dor e nem a alegria são eternas. Pode ser que hoje o sofrimento bata na tua porta, mas ele vai passar. Pode ser que a tua vida seja uma constante alegria e que tudo vem dando certo, mas isso também vai passar. Virtuoso para Nietzsche é aquele que entende que tudo isso nos torna fortes, corajosos e autônomos. A teoria nietzschiana mostra uma imagem de um homem que convive com o prazer e que não nega a condição humana que tanto lhe dá prazer. Por isso que a influência nietzschiana não é de Sócrates, Platão ou Aristóteles. O Nietzsche adorava os pré-socráticos. Lembra? Aqueles teóricos que acreditavam no poder da physis. Eles eram os grandes pensadores para Nietzsche. Eu sempre acreditei nessa vida de gordinho que não existe homem sozinho. Que nós somos um ser que precisamos sempre ter alguém do nosso lado para se relacionar, para querer bem, para viver junto. É bom a gente ter um companheiro, uma companheira para compartilhar aquilo que a gente vive. É por isso que eu estou querendo muito saber se o Giba está sozinho. Porque nessa parte da aula agora, eu quero falar de duas pessoinhas que se amavam muito. Um casal muito bonito na história da filosofia. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. E agora tu deve estar parado na frente do computador, já em pândegas,
ouviu a palavra Simone de Beauvoir e tu disse assim, eu não acredito que esse gordo vai falar da Simone de Beauvoir. Não, queridão, Simone de Beauvoir é uma outra videoaula. Tem uma aula só para ela. É que eu não posso falar de Sartre sem falar da sua fiel companheira para toda a vida, Simone de Beauvoir. Entendeu? O Sartre e a Simone tinham um casamento muito mais intelectual, uma parceria, uma cumplicidade que foi até o final da vida dos dois. Simone cuidou de Sartre no final da vida dele. E foram mais do que casados, foram companheiros nas suas ideologias e nas suas convicções. A imprensa francesa chamava o Sartre de o existencialista, porque ele conseguia fazer uma coisa que nenhum outro conseguia: fazer filosofia sobre o dia a dia, sobre um garçom num bar, sobre uma caminhada num parque. E tudo isso despertou o interesse das pessoas. Sartre começa a escrever sobre as coisas do cotidiano, sobre as coisas da vida. Entre elas, a questão das nossas escolhas. Viver ou não viver das suas próprias escolhas. Na cabecinha linda desse bom velhinho, o homem virtuoso é aquele capaz de escolher. Aliás, meus amores, nós seremos eternamente condenados à liberdade. Seremos eternamente condenados a fazer escolhas. E são essas escolhas que determinam a nossa conduta. Triste é viver da escolha dos outros. Triste é viver da escolha daquilo que deliberaram para cada um de nós. Viver da escolha alheia chama-se, na teoria sartriniana, de má fé. Ser responsável pelas nossas escolhas, ser autor do nosso próprio destino, é uma das lições que Sartre nos deixa. Sermos capazes de deliberar. Quando a gente fala do Sartre, é muito importante pensarmos que todas as nossas escolhas serão sempre racionais. Essa questão da escolha associada à fé e à religiosidade não combina muito bem com Sartre. Então toma cuidado, tá, meu amor? Existencialismo, deliberar, responsabilidade, autonomia e uma palavrinha para fechar essa nossa conversa: angústia. Por que angústia, professora? A aula estava indo tão bem. Porque todas as vezes em que nós escolhemos, haverá sempre dois caminhos, A ou B. E ao escolher A, nos angustiamos em querer saber o que teria sido da nossa vida ao escolher por outro lado. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Angústia é uma palavra muito presente na teoria do Sartre. Escolher é angustiar-se. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Fudeu de vez! E essa foi a nossa aula de ética contemporânea. Dois autores que são joias preciosas para a filosofia, o Nietzsche e o bom velhinho do Sartre. Vai lá, assiste 1, 2, 3 vezes essa aula e se tu tiver alguma dúvida, meu amor, manda para esse gordinho que eu vou estar sempre prontinho aqui, ó, para te ajudar. Um super beijo e até a próxima! What a bass go boom. What a bass go boom. What a bass go boom.
um recado pro Jojo que eu amo o Romero Brito. E a pessoa que for falar mal do Romero Brito vai ter que se acertar comigo. Eu sou o filho do Romero Brito. Não é pra falar do Romero Brito. Vou falar no Snap. Ó, pessoal do Snap, não é mais pra falar mal do Romero Brito. Eu amo o Romero Brito. I love Romero Brito. Hashtag eu love Romero Brito, tá? Ô, Jojo, sou filho do Romero Brito. E aí, tranquilo? Tá bom? Tá favorável? Curtiu essa aula? Então faz o seguinte, queridão, ó. Curte aqui, nesse cantinho lindo, e te inscreve no canal do Mundo Edu. Passa pros teus amigos, passa pros teus colegas, passa pra aquela tua tia que tá solteira e fala do professor Gordinho Gostoso, tá?